Olá, bem-vindos à nossa aula. Hoje vou trabalhar com vocês o assunto pré-história. Eu já relatei a respeito da pré-história num aspecto geral. Hoje eu trago uma abordagem mais voltada para o Brasil, né? Pelo menos aqui vou de início, né, fazer uma digressão a respeito do povoamento da América e depois eu vou trazendo para a realidade do Brasil. É necessário que se faça um reconhecimento da importância histórica desse dinamarquês, né, que veio para o Brasil estudar a, a parte da paleontologia aqui do Brasil, né, e foi no século XIX, um dos mais notórios pesquisadores nessa área, aqui no Brasil. A grande pesquisa dele foi Peter Lunger, né? Ele nasceu na Noruega e veio para o Brasil. Parte de suas pesquisas fica restrita à região, né, da Lagoa Santa, em Minas Gerais, certo? Foi um dos mais importantes naturalistas que estudou a fauna, a flora do Brasil, né? É, de períodos, né, muito antigos, né, da nossa pré-história. E fazendo esse reconhecimento histórico, né, foi graças à pesquisa que ele fez que nós conhecemos, né, um pouco da nossa pré-história, dos povos que aqui viveram, né, antes da chegada do europeu. Pois bem, o Brasil possui muitos achados importantes da nossa pré-história. E na região de Lagoa Santa, em Minas Gerais, né, está registrado uma das mais importantes e significativas descobertas da arqueologia nacional, né, que está justamente relacionada a fósseis humanos, certo? Encontrados aqui. Já no Piauí foram encontrados também fósseis, né, do povoamento aqui, né, no Brasil. Avançando um pouco, né, aqui eu trago um pouco dessa descrição ao longo, né, dos milhares de anos, né. Então, no Piauí, há cerca de 48 mil anos, né, era habitado por povos, né, que tinham, é, foi utilizado e encontrado, né, nas pesquisas a respeito desses povos, né, era justamente fósseis, né, de fogueiras, que dá aquela ideia então já do domínio do fogo. Cria parte dos hábitos desses povos é descrito em suas pinturas rupestres. Há cerca de 25 mil anos, né, foi encontrado também fósseis de povoamento, né, de agrupamentos humanos na região do Mato Grosso. O nosso fóssil humano mais importante, né, é denominado o nome de Luzia, né, indica a presença de agrupamentos humanos na região de Minas Gerais, né. Então o grupo na qual Luzia fazia parte, né, trazia traços, né, como o aspecto negroides, né, diferente, era característicos, né, de alguns grupos indígenas da, da região. Há 9.700 anos atrás, né, então é outro fóssil humano, né, denominado Zazá, que é ele, os pesquisadores
estabelecem nomes, né, dão nomes a esses fósseis humanos, quando identificam justamente o sexo, né, a idade mais ou menos em que viveu, em que morreu esse, esse, esse fóssil humano. Então indica, né, características físicas, né, dos primeiros agrupamentos humanos pré-históricos da região da Serra da Capivara, né, descrevendo então a pré-história na região do Nordeste. E começa também a ser datado, né, um período de 7.000 anos atrás, na região da Amazônia, né, encontrar características de povoamentos, né, em que foram encontrados cerâmica, né, então dando já a ideia, né, de que esses povos eles já tinham um domínio, né, maior de utensílios. A cerâmica ela é utilizada também para o depósito, né, de alimentos e assim já estabelece uma complexidade maior a respeito desses povos que aqui habitaram. Então, o auge, né, foi justamente a pesquisa sobre as sambacs, né, que é justamente uma grande construção que é depósito, né, de restos de alimentos de tribos que se alimentavam de mariscos, né, produtos extraídos do mar, né, e ao longo de centenas de anos essas tribos vão depositando esses restos de alimentos, né, que foi fossilizado e se tornou depois, né, então, uma importante fonte de pesquisa para os atuais pesquisadores, eles justamente estabelecer e conseguir descrever os hábitos desses povos. Então, essas construções em que a gente está se referindo é as sambacs, né? Essa expressão que é do tupi, que significa, né, monte de mariscos, né? Então, que é justamente produtos, né, que eles pescavam no mar, né, dando justamente aí a característica dos hábitos, né, alimentares dessas tribos. Então aí os paleoíndios há 2.000 anos, né, que eram justamente as tribos indígenas primitivas, já dominavam então aí também há cerca de 2.000 anos, dominavam a agricultura, certo? Esses povos vai ser justamente que vai dar origem ao povo tupi, que vai estar aqui no Brasil justamente no período em que os europeus chegarem, né, no século XVI, em que vai ter justamente o primeiro contato entre dois mundos, né, o mundo aqui da América, povoado ainda por índios, com o povo europeu. Veja só, o povoamento da América tem várias teorias, né, que buscam explicar justamente esse povoamento. Então sabe-se que a única espécie humana que existiu nas Américas foram o Homo sapiens. É diferente das várias espécies que são encontradas na África, né? Aqui na América só foi encontrado fósseis de Homo sapiens. Então os seres humanos, né, que se desenvolveram, justamente os seres humanos que se desenvolveram na África e posteriormente iniciaram uma migração para a Europa, para a Ásia, até chegar no continente americano. Então existem algumas teorias que explicam esse povoamento datado aí cerca de 35.000 anos atrás. Então eram grupos de caçadores, né, que foram povoando as regiões e cada vez mais perseguindo, né, a sua fonte de alimento, que no caso animais, né, que eles caçavam.
e teriam usado, né, justamente o Estreito de Bering, essa área aqui, olha, que é o menor espaço, né, que existe da Europa, entre a Europa e a América. Então, como é que eles conseguiram isso? Segundo a teoria do Estreito de Bering, em determinados períodos, essa área aqui, por estar muito localizada ao norte, né, ela ficava congelada, permitindo então a formação de uma verdadeira ponte de gelo que possibilitou a passagem do homem da Europa para a. Perdão, da Europa não, gente. Da Ásia, só corrigindo aqui um pequeno erro. O Estreito de Bering é o menor espaço que existe entre a Ásia e a América, tá certo? E justamente em alguns períodos, né, essa área aqui ficou congelada, permitindo então a passagem do homem da Ásia para a América. Bem, outras interpretações, né, segundo a pesquisadora Niede Guidon, né, o povoamento da América é datada mais antigo, né? Então, aí cerca de 48 mil a 58 mil anos, né, atrás. Então, achados arqueológicos no Piauí foram determinantes, né, para a conclusão dessa pesquisa. Determinam que a chegada dos humanos na América provavelmente ocorreu aí através do Oceano Pacífico, das ilhas do Pacífico, né? Entre 70 mil a 80 mil anos atrás, né? No auge justamente também da era glacial. Então, esse povoamento, né, chega aqui na região do Nordeste, né, datado aí, segundo Niedkidon, aí, entre 48 e 50 mil anos atrás. E como foi esse povoamento? Né? Então, segundo ela, as migrações aconteceram então justamente através eram povos pescadores, né, que utilizavam então justamente essas pequenas ilhas, foram povoando as ilhas, certo? E eles conseguiam se deslocar, né, utilizando justamente as suas canoas, né? Eram períodos de migrações que vinham etapa após etapa. E aí foi povoando, chegando até aqui, né? Essa costa, essa costa oeste da América e foi povoando, certo? Vindos aí da Ásia. E aí, ó, as características físicas, né, dos restos, né, dos fósseis encontrados aqui no Brasil são de diferentes populações com características asiáticas, certo? Essas populações aproximam-se dos povos da Oceania e da África. Esse povoamento ocorreu justamente através, etapa por etapa, utilizando as ilhas do Pacífico, né, até chegar na América. Então, veja só aqui, então, do cruzamento desses vários povos, né, esses povos pré-históricos, né, os pesquisadores conseguiram justamente estabelecer, né, as características faciais nossa, da nossa primeira, né, nosso primeiro fóssil aí, que foi descrito, né, como Luzia. Então, do cruzamento dos vários povos da África, dos aborígenes, né, e dos povos, né, Maori, que é da região, né, da Polinésia. Beleza, pessoal? Essa foi a nossa aula. Até a próxima.